Olá pessoal, bom dia, que Deus abençoe a todos. Para mais um estudo da Palavra do Senhor, o pecado de Acã ainda continua, nós vamos falar ainda. Nós começamos ontem falando disso daí, tá certo? Espero que hoje a câmera não fique dando problema, escorregando, né? Mas a gente vai firme na Palavra de Deus, amém? O pecado de Acã. Vamos entender mais ainda na Bíblia, tá bom? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia que Ele tem nos concedido. Vamos lá. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais um dia e também pelo maná que o Senhor derrama sobre a minha casa e a casa dos meus irmãos e minhas irmãs onde estiver. Abençoa-nos, Senhor, nesse estudo. Através dos seus estudos, nós vamos se informando e aprendendo como nós devemos andar para chegar à terra de Canaã, atravessando esse deserto do Egito, que ainda nos consome, que ainda nos fadiga, Senhor. Obrigado pelo derramamento do Espírito Santo sobre nós, abrindo nossa mente e nosso coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Muito bom. Vamos lá. O pecado de Acã continua, tá? Pecado de Acã. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 16. Até o 19, nós vamos ler. Está escrito assim. Aqui fala assim, ó. Josué 7, versículo 16. Então Josué levantou de madrugada, fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu a família dos Zeraitas. E fazendo chegar a família dos Zeraitas, homens por homens, caiu sobre Zebedi. Tá? E fazendo chegar a sua casa, homens por homens, caiu sobre Acã. Então foi tribo por tribo, povo por povo, homem por homem, entrevistado, interrogado. Deus queria saber, Deus já sabia, mas queria que Josué soubesse por que o povo perdeu aquela guerra para aquela cidade tão pequena, Ai. Havia uma desconcordância de Deus. Acã tinha cometido um pecado muito grave. Então chegou nele, chegou em Acã, tá? Quando chegou nele ali, né? Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu a sua sorte sobre Zeraitas, fazendo chegar a família de Zeraitas, homens e homens. Aí o versículo 18 fala, e fazendo chegar a sua casa, homens por homens, caiu sobre Acã, filho de Camim, filho de Zabedi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu. Presta atenção, que nós vamos falar sobre essa expressão que Josué disse a ele. Filho meu, dá glória ao Senhor. Duas coisas Josué falou aqui. Filho meu, e dás glória ao Senhor. Dizendo para Acã, do Deus de Israel, é ele, rendes louvores, disse para ele. E declara-me agora o que fizeste, não nos ocultes. Não deixe de falar tudo o que tu fez. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim, assim e assim. Então ele contou a sua história ali, né? Continuando, disse, né? Nós podemos continuar aí, mas vamos até aqui que eu já fui até o versículo 20, até o 19, né? Então vamos ver aqui, vamos entender. Veja quanto tempo levou para fazer esse processo aí. Foi um sorteio que Deus ordenou ali que fizesse. Fazendo tribo por tribo, povo por povo, homem por homem. Para chegar até Acã. Olha quanto tempo levou para ele se arrepender e correr até Josué e falar, eu pequei, por isso que nós perdemos a batalha e aqui está as coisas que eu roubei. Conversa com o Senhor para ele me perdoar.
com certeza Deus ia perdoá-lo. Mas, meu irmão, é aquele problema que eu falei ontem. Você faz o pecado escondido, enquanto as pessoas não descobrem, você não fala a verdade. Você acha que vai estar escondido, mas dos olhos de Deus não se esconde nada. Então você rouba uma coisa de uma pessoa, enquanto ninguém fala nada, você fica com ela roubada. Você está entendendo? Enquanto não se descobre. Deus trouxe pela sua salvação, meu irmão, Deus torce pela sua salvação, meu irmão. A bênção nas suas famílias também. Por isso, a porta da graça está aberta. Então Deus torce por você, Deus torce por mim, pelas nossas famílias. Por isso que a porta da graça ainda está aberta. Não fechou ainda. Tá? E foi não só aberta. A porta da graça de Deus não está só aberta, ela está escancarada mesmo. Para quem quiser vir, pode vir. Confesse os seus pecados, se entregue ao Senhor e venha. Tá? Está escancarada como? Pelo sangue do Senhor Jesus. Né? Que derramou no Calvário. Muito bem, nós estamos vivendo em um tempo de graça. Essa que é a verdade. Mas até quando vai durar essa graça? Muitos pecam contra o Espírito Santo, mesmo antes da porta da graça se fecharem, como fala Apocalipse capítulo 8, versículo 5. Muitos pecam. Mesmo antes da porta da graça se fechar, muitos estão pecando. Escondendo os seus pecados. Onde Jesus também vai lançar ali o incensário sobre a terra e dirá, está feito. E não haverá mais perdão de ninguém. Tá? Não haverá mais perdão disso ou daquilo. Quando Jesus falar, jogar incensário e falar, está feito. Tá? Porém, muitos estão pecando contra o Espírito Santo em tempo de graça. Essa que é a verdade. Então, não haverá mais perdão para estes meus irmãos. Ou para aquele, não haverá mais perdão. Fechou a porta da graça. Jesus jogou o incensário, acabou e disse, está feito, acabou. Ímpios continua ímpios e justo continua justo. Não tem mais volta. Lembre-se, a porta está aberta. Nós sabemos quando a porta da graça vai se fechar individualmente para aqueles que insistem em pecar conscientemente. Nós sabemos disso. A porta da graça pode fechar para mim, para você, se nós continuar pecando, né, conscientemente, tá? Daquilo que estamos fazendo. Por isso, o meu apelo, né? O meu apelo hoje é rompa com seus pecados e confesse a Deus todos os seus pecados. Porque pode estar passando na frente dos olhos do ser humano, mas de Deus não está passando nada. Deus está te vendo, onde você estiver. Tá? Deus deu tempo para Cã confessar os seus pecados. O processo ali de investigação das tribos não foi de um dia para o outro, não, foi demorado. Mas Acã, né, escondeu até o último momento. É assim que nós fazemos também. Nós escondemos o pecado até as pessoas não descobrir. Quando descobre, aí nós falamos, nós pecamos. Aí não adianta mais, meu querido irmão. Meu amado, eu tenho acompanhado, tá? Companheiros do ministério que adulteram, que se prostituem, em uma confissão convive com essa prática
do pecado não consciente, um pecado não consciente para ele, mas consciente para Deus que é pecado. Tá? Se prostitui e não confessa, convive com essa prática do pecado consciente. Cristãos, a gente convive com eles assim. Até alguém, presta bem atenção, até alguém filmar ele entrando no motel com a sua amante, tá? Até alguém filmar, alguém prova isso e pronto, aí a casa caiu. Mas quando tudo é descoberto, então o líder, né, o pastor ou o ancião, ele admite, realmente eu fiz isso. Líderes da igreja, pastores, que adulteram. E quando ele vai escondendo, ele vai se alimentando, vai gostando. E Satanás vai amando, adorando. Quando descobre que é filmado, que alguém começa a falar e vazar, aí ele vem e confessa. Com a cara de pau, vai lá no púlpito e confessa o que fez. Só depois que foi descoberto. Jimmy Swaggart, um dia ele falou no púlpito, eu assisti na pregação dele, um estádio lotado, e ele disse o adultério que ele tinha feito, mas sabe por que ele confessou para aquele povo todinho? E falou para todo mundo? Porque ele foi filmado, meu irmão. Filmaram ele entrando num motel com uma irmã. Se não filma, até hoje ele estava praticando o pecado. Um pastor renomado, Jimmy Swaggart, ele mesmo confessou isso. Queridos, isso nunca vai ser desconsiderado por Deus. Nunca. Tá? Como confissão, depois que alguém descobre. Nunca vai ser considerado por Deus. Tá? A confissão. Isso simplesmente é a pessoa fazer uma admissão. Tá? Que não é o mesmo que confessar o pecado, tá? Uma admissão não é a mesma coisa que confessar um pecado. Porque, é que nem eu falei, se Jimmy Swaggart não tivesse sido filmado e mostrado em redes nacionais, então, meu irmão, ele estaria até hoje pecando. E com outras, e com outras, e com outras. E depois que descobriu, aí ele acha que é uma admissão. Admissão não é a mesma coisa que pedir perdão. Existe um tempo para confessar o pecado antes de ser aprovado ou descoberto. Assim como Deus fez com Acã. Deu tempo para ele. A verdade é essa. Deus mostrou isso num caso de Acã, da mesma forma, né, sua família, né, soubesse o que aconteceu. Teve oportunidade de decidir se queria se envolver num encobrimento ou recusar-se ser cúmplice. A família de Acã foi cúmplice. Aceitou o que o pai tinha feito, roubado, escondido no meio da sua tenda. A consequência veio para a família toda. Foi todos apedrejados e queimados. Como aconteceu no caso de... Nós podemos dizer aqui que Deus, ele não julga do jeito que você acha que deveria ser julgado, como aconteceu com Acã. É porque a família toda aceitou o pecado. Todos sabiam. Inclusive sua mulher. Morreram tudo. Mas você olha o caso de outro cidadão, né? Aqui nós podemos ver Coré. Como aconteceu no caso de Coré,
né? E se rebelaram contra Deus, Coré, né? Datã e Miriam se rebelaram contra Deus e foram destruídos. Mas os filhos de Coré não cobertaram o pecado do pai. A Bíblia diz isso, tá? Diz claramente em Números 26, 11. Você pode ler lá, número 26, 11. Os filhos de Coré não aceitaram o que ele fez. Entendeu? Que os filhos de Coré não foram mortos. 26, 11. Números 26, 11. Mas os filhos de Datã e Mirão foram mortos. Os filhos de Datã e Miriam foram mortos. Mas os de Coré não foram mortos. Quando você lê a história lá, você vai perceber. Veja como Deus é justo, meu irmão. Tá? Agora, por que a Bíblia faz questão de afirmar que os filhos de Coré não foram mortos? Porque não cobertaram o pecado do seu pai. Era o mesmo que os filhos de Acã. Se eles tivessem, desconcordado com a ação do seu pai, ido até Josué, contado tudo o que tinha acontecido, eles teriam sido poupados, meu irmão, tá? Porque a graça de Deus, prevalece sobre a sua justiça. Essa que é a verdade. Quando há arrependimento, há confissão de pecados. Meus irmãos, com isso o pecado afetou toda Israel, viu? Veja que Deus não falou pecado de Acã, falou pecado de Israel, tá? Mas a culpa coletiva foi eliminada, reduzida de Israel para a tribo através de sorteios. Deus dividiu aquilo para fazer uns sorteios de tribo, ser investigado, tá? Da tribo foi reduzido para uma família, e da família para a casa, e da casa para os indivíduos. Todos foram interrogados. Com tudo isso, os inocentes foram poupados, no qual Deus testemunhou e atuou nos atos escondidos de Acã. Desculpa aqui. Então Deus é justo. Quando Josué bateu o rosto no chão e falou, meu Senhor, meu Deus, o que o povo vão dizer do povo de Israel? Mas não é isso que é importante para mim. O que o povo vão dizer do teu nome? Então Deus mandou fazer um sorteio. Lembrou lá de Coré, dos seus filhos. Mas Acã esperou pensando que não seria descoberto. Esse foi o problema dele. Queridos, nada é escondido aos olhos penetrantes de Deus, que sabe o que está acontecendo no seu coração humano. Antes de você pensar, Deus falou, já sei o que você pensou. Nada é escondido. É importante observar a maneira como Josué falou. Lembra que eu falei? Com Acã, ele disse, meu filho. Essa expressão mostra não apenas a idade e o papel de liderança de Josué, mas também revela a atitude de que esse grande guerreiro, abordou a justiça. O seu coração estava cheio de compaixão quando ele disse, meu filho, por Acã. Estava cheio de compaixão por Acã. Embora ele tenha sido chamado para executar o julgamento do ofensor, Jesus denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade, e a iniquidade. Mas Jesus tinha no seu rosto lágrimas. Lágrimas na sua voz quando fazia a sua esmagadora repreensão sobre os seus filhos. Deus é misericordioso
está usando misericórdia com você, mesmo que você esteja pecando, né? Como Acã. A porta está aberta. Busque a Deus, confesse seus pecados e você receberão graça e misericórdia e perdão, meu querido irmão, minha querida irmã. Com a percepção de que Deus sabe tudo, todas as coisas que nós fazemos, como essa percepção pode influenciar a sua, né, e a minha maneira de viver. Como que isso pode influenciar a nossa maneira de viver, sabendo que Deus sabe tudo? E nada é escondido aos seus olhos. Você e eu vivemos aos olhos à vista de um Deus que é onisciente, né? Conhece todas as coisas, até as intenções que estão dentro da nossa mente. Para onde você vai? Não tem jeito, meu irmão. Nada é escondido aos olhos penetrantes de Deus. Deus vigia seus filhos. Ele não quer que seus filhos errem. Meu irmão, por isso, não dá para esconder nada de Deus. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Jesus Cristo e falar: Senhor Deus, eu pequei. Por favor, perdoa o meu pecado, purifica-me pelos teus sangue derramado sobre mim e a tua graça, e com teu perdão derrame o teu poder para não mais pecar contra ti. Fale isso. Caia de joelho, aleluia. Não dá para esconder nada de Deus, meu querido irmão. Se você anda pecando, faça essa oração aqui, ó. Tá? Fala assim para ele, ó. Olha o que você fala. Por isso, não dá para esconder nada de Deus, meu irmão. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Jesus Cristo e falar: Senhor Deus, eu pequei. Por favor, perdoa o meu pecado. Purifica-me pelo teu sangue derramado sobre mim e a tua graça, e com teu perdão derrama o teu poder sobre mim para não mais pecar contra ti. Aleluia. Bendito seja nosso Deus, que é misericordioso, bondoso e amoroso. Amém? Lição para nós. Você vê? Amanhã é um estudo. Escolhas fatais. Tem escolhas que é fatais. Continuando falando aqui de Josué. Tá? Veja que a cobiça é um pecado muito sutil. Vamos entender isso amanhã. Escolhas fatais. Amanhã, com a graça do nosso Senhor Jesus, que Ele derrame sobre você o perdão e sobre mim também, abrindo nossa mente, nosso coração, para nós não pecar contra Ele. Amém, pessoal? Fica na paz do Senhor. Que Deus tome conta de você onde você estiver. Tá bom? Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal aí, se inscreve aí, para que espalhe a palavra de Deus sobre a face da terra antes da porta da graça se fechar. Preparando um povo para a nova terra, novo céu. Seja um pregador quando você faz isso. Tá bom? Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Amanhã estamos juntos de novo. Com a graça do nosso Senhor.